Lucas, capítulo 19, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Vamos ler de novo e todos vocês poderão ler comigo, em voz alta. Vamos lá? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Só esta última frase, bem forte. Este versículo está inserido numa das muitas parábolas proferidas pelos lábios santos e preciosos de Cristo Jesus. Ele sempre adotou esta prática de ensinar através de parábolas, porque as parábolas eram usadas como um recurso áudio, ou seja, ouvidos, mas com um apelo visual, porque quando ele falava, as pessoas ouviam, e quando ele contava uma parábola, as pessoas mentalmente faziam a imagem daquilo que ele estava dizendo. Era uma técnica importante que Jesus adotava de comunicação, porque nós temos a capacidade de aprender. A maior parte da aprendizagem que nós temos é através dos olhos, através da visão. Ao contar esta parábola, ele disse: olha, 10 homens foram chamados, e cada um recebeu uma mina. Ao receber aquelas minas, cada um deles teve a oportunidade de sair. E ele está dizendo aqui: negociai com essas minas até que eu venha. Veja bem, o Senhor Jesus está falando alguma coisa nesta hora que aparentemente parece humana, parece terrestre, parece material, mas pode ser perfeitamente aplicada no campo espiritual, porque tudo que está na Bíblia nós podemos ver por um lado e ver por outro lado, porque se nós olhamos para o lado humano, nós vamos encontrar uma lição importante a ser aplicada na nossa vida humana, mas se olharmos para o lado espiritual, nós vamos ver uma lição importante a ser aplicada no campo espiritual de nossa vida. Por isso nós precisamos de sempre compreender que a Bíblia é um livro de regras, é um livro de orientações, é um livro de instruções, é um livro de ensinamentos, é um livro de mandamentos, é um livro de convencimentos, para que nós possamos entender que tudo que a Bíblia traz, ela tem como propósito nos ajudar na vida terrena e nos preparar para a vida espiritual, porque depois que vencermos a vida terrena, nós teremos que entrar na vida eterna, e a vida eterna é só espiritual. E enquanto estamos na vida terrena, nós vamos compatibilizando essas duas coisas, vivendo o espiritual e vivendo o terreno, vivendo o espiritual e vivendo o humano, vivendo o espiritual e vivendo o material. Por isso Jesus está dizendo: negociai até que eu venha. Mas ele só disse àqueles 10 para negociar até que ele viesse como dono da vinha, para que eles pudessem compreender que cada um recebia um talento, cada um recebia uma mina, cada um recebia uma missão, cada um recebia uma oportunidade, cada um recebia um mandamento, cada um recebia uma missão, e cada um tinha que executar aquela missão até que coincidisse com a volta dele para buscar a igreja. E aí nós podemos compreender que esta parábola fala da necessidade de negociarmos no lado terreno, para que um dia o dono da mina possa voltar para requerer aquilo que ele colocou na nossa mão, para ver o que nós fizemos. Mas um dia nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, porque o Senhor há de voltar um dia, para que nós possamos prestar contas diante dele de tudo aquilo que nós fizemos com aquilo que recebemos dele aqui na terra. Eu quero nesta noite meditar com os irmãos sobre esta história simples, aparentemente, mas de uma profundidade extraordinária. Cada um de nós precisa de entender que temos habilidades,
temos uma capacidade natural ou trabalhada, de acordo com a nossa capacidade de adquirir conhecimentos, agregar conhecimentos, e todos nós devemos desenvolver algum tipo de atividade neste mundo. Infelizmente, muitos estão de braços cruzados reclamando da vida, dizendo que a vida é difícil mesmo, que infelizmente a desigualdade social é que provoca esse desequilíbrio e que infelizmente não consegue angariar recursos, porque isso, porque aquilo, falta emprego, falta incentivo, falta isso, falta aquilo. E às vezes alguns, por estarem só reclamando e murmurando, resolvem cruzar os braços e parar nesse processo importante que cada um de nós temos a oportunidade para realizá-lo. Diz que alguém chegou para um desses milionários existentes no mundo e perguntou para ele: qual o segredo de você ser milionário? Ele disse: olha, o segredo é muito simples. Eu não tive um pai rico para me dar uma boa herança. Eu não ganhei na loteria para dizer que eu tive um bom começo. Mas uma coisa eu fiz: eu trabalhei. Mas só isso, trabalhar? Ele disse: olha, trabalhar é o primeiro passo. Mas tem outros passos importantes. Vocês quais? Um deles é que nós devemos trabalhar e quando ganharmos, nós temos que administrar bem aquilo que ganhamos. Aí ele começou a citar o exemplo. Quando você ganha o seu salário, o que você faz dele? Aí a pessoa que respondia era crente, disse: olha, eu entrego o dízimo, porque é papel de cada crente ser fiel no dízimo, porque esse é o primeiro caminho para você ser próspero. Isso entrega o dízimo, muito bem, você cumpriu o seu dever diante de Deus. Eu pago o aluguel, muito bem, você tem que cuidar da sua família, tem que ter um lugar para morar. Eu pago o supermercado, muito bem, você tem que ter alimento para você e sua família para sobreviver. Aí eu pago a farmácia, ótimo, você tem que cumprir os deveres. Se precisa de tomar um remédio, muito bem, você cumpriu. Mas eu tenho alguns impostos que eu preciso pagar, certo? Você tem que ser fiel também ao governo, porque é necessário, porque senão você vai ficar na ilegalidade. Muito bem. Eu falei: eu pago tudo, e aí? O que sobrou? Eu falei: não sobrou nada. Ele falou assim: para você pagou o quê? Falou: não, eu só ganhei e paguei tudo. Falei: mas para você, o que sobrou? Isso não sobrou nada. Falei: aí está o erro. Você tem que fazer tudo isso que você está fazendo, mas você tem que se pagar também, você que trabalhou. Então você tem que tirar, nem que seja 5%, 10% para você. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é isso: ele não faz poupança. Ou seja, ele pega o dinheiro e aplica nisso, gasta, não aplica. Ele gasta, aí zerou. E não sobrou nada para ele. E se alguém quer ficar rico, ele precisa de aprender a guardar. Esse é um princípio importante de prosperidade. E o que o Senhor Jesus está chamando a atenção de nós aqui é para isso: negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de entender que estamos nesta vida. E nós passamos por ela, uns vivem mais, outros vivem menos, mas durante o tempo que estamos passando por esta vida, nós precisamos entender que não podemos de forma alguma renunciar aos nossos deveres, às nossas obrigações e aproveitar as oportunidades que surgem na nossa caminhada, porque do contrário, nós passaremos por ela e não deixaremos nada feito neste mundo, porque nós não soubemos guardar um pouco daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós fizemos. E Jesus está dizendo: negociai. Negociar é um negócio meio humano, não é? Meio terreno, meio material. Jesus está dizendo para aqueles que ele distribuiu o trabalho: negocia a mina que eu estou te dando, negociai até o dia que eu volte. E nós, como cristãos, precisamos de cumprir a nossa responsabilidade profissional, mas também precisamos de cumprir a nossa responsabilidade espiritual. Olhamos para a Bíblia e vamos ver que no sentido espiritual, em primeiro lugar, Deus chama, e graças a Deus porque um dia eu fui chamado, graças a Deus porque um dia você foi chamado para fazer parte desta obra. Mas depois de chamar, o que ele faz? Ele treina. Lembra dos discípulos? 3 anos, quase que 24 horas por dia sendo treinados para o Senhor Jesus para cumprir uma missão. E depois ele envia para fazer a obra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas no sentido material, no sentido humano, não é diferente.
Primeiro, nós observamos que no campo profissional, cada um de nós tem a oportunidade para desempenhar algum tipo de missão. Cada um desempenha segundo as suas aptidões, segundo o seu próprio projeto pessoal, segundo o seu próprio propósito. Você escolhe, talvez influenciado por alguém, ou talvez por consciência daquilo que você está querendo fazer. Você entra num tipo de negócio. Quantas vezes nós, para desenvolvermos uma atividade profissional, aí nós saímos perguntando: você, por quê? Não, porque meu pai trabalhava nesse ramo e eu me entrosei nele. E outro, por quê? Porque eu tinha um amigo que me influenciou nesta área. Por quê? Porque eu fiz um curso que me encaminhou por este lado, e assim, prestei um concurso que me ajudou nesta área, e assim por diante. Cada um de nós escolhe, e devemos escolher o que nós vamos fazer. Ninguém pode ficar aí pensando: olha, o mundo está tão difícil, não adianta escolher nada, eu não vou ter oportunidade. Não, você vai escolher alguma coisa, e naquilo que você escolher, dedica sua vida, vai de corpo, alma e espírito naquilo, trabalhe de coração, e Deus vai te abençoar. Mas, meus irmãos, a responsabilidade nossa é grande. Ele colocou na sua mão uma mina. Diga assim: Deus colocou na minha mão uma mina. O que eu tenho feito com ela? Deus colocou nas suas mãos uma mina. Agora você tem que cumprir a sua missão. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. A missão que você tem, só você pode cumpri-la, porque a mina foi entregue para você. Agora, se você não cumprir, Deus pode tirá-la de você e passar para mim. Pode tirar de você e passar para mim. Não aconteceu aqui? Cadê a sua mina? Está aqui, do jeitinho que o Senhor me entregou está. Então, passa para aquele do outro lado. Você não fez nada? Meu irmão, minha irmã, vamos trabalhar na obra. Vamos cumprir o ministério que Deus tem colocado na nossa mão. Vamos ter compromisso com Deus, porque o segredo do sucesso são duas coisas combinadas: compromisso e fidelidade. Diga comigo: compromisso e fidelidade. Quando eu tenho compromisso e sou fiel ao meu compromisso, eu vou ser vitorioso. Eu vou honrar a Deus naquilo que Ele está esperando de mim. Precisa ter esforço e fidelidade, porque você sendo fiel, as pessoas vão confiar em você. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo assim: esse aí você pode pôr ouro na mão dele, que não tem perigo, pode confiar. Eu, graças a Deus, eu sou um servo do Senhor e preciso ter esta imagem perante as pessoas. Eu preciso ter esta imagem diante das pessoas, porque do contrário eu estarei perdendo todo o meu trabalho. Por que eu renunciei a uma série de coisas na vida para fazer o ministério? Agora eu vou perder tudo por causa de uma coisa boba qualquer aí? Não, de forma alguma. Eu devo ser fiel, porque eu quero cada dia progredir. Você quer ter progresso? Seja fiel, seja abençoado por Deus, seja vitorioso naquilo que você faz, mas acima de tudo, tenha esforço e fidelidade. Queremos sucesso? Temos que agir, temos que trabalhar, temos que esforçar. Vamos ficar de pé? Progresso é a somatória de quê? Esforço e fidelidade. Nós precisamos de trabalhar para progredir. Deus tem colocado a mina na sua mão. Agora seja fiel e progrida na vida, mas trabalhe com esforço e fidelidade, e Deus vai te abençoar. Põe a sua mão assim. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre cada pessoa que aqui está. Veja estas mãos, Senhor, colocadas na posição de receber. Eu sei que o Senhor já tem colocado uma missão nas mãos de cada um, mas nesta noite eu quero uma unção especial do Senhor nestas mãos para o cumprimento desta missão, tanto no sentido profissional como no sentido espiritual. Pai, eu quero pedir a tua bênção para a vida de cada membro desta igreja. Pai, abençoa a tua igreja, eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.